E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou crente em Cristo Jesus há 37 anos, pertenço a uma igreja local, obviamente, e eu quero deixar aqui um recado para a igreja do Brasil, né, para aqueles que são líderes evangélicos, detêm ou não alguma liderança, enfim. Eu quero deixar alguns recados para a igreja em 2026. Né? A princípio, existe uma máxima dentro das igrejas de que Deus não depende de nada, de que Deus é autossuficiente. E por causa disso, ele não depende de nada do que a gente possa fazer. Em parte isso é verdade, né? Ele é autossuficiente, ele é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e por isso ele de fato não depende de nós, não depende dos nossos esforços. Antes de continuar essa mensagem, eu peço que você curta, dê o seu like e compartilhe. Mas ele, lá na eternidade, decidiu, de alguma forma, no presente, depender da gente. Ou seja, ele não depende de nós, porque é Deus, mas ele, lá na eternidade, disse: vou, num futuro próximo, depender dos meus filhos, depender dos, dos meus discípulos, depender daqueles que me seguem. E depender como? Pregando o Evangelho, ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todo aquele que for batizado e crer será salvo, e por aí vai. Né? Ele decidiu depender da gente, fazer com que a cultura do reino, que é a contracultura do mundo, se torne influente no mundo e faça com que a cultura do mundo, que é a cultura de Satanás, perca força no mundo. Né? Ou seja, ele decidiu, mesmo sem precisar, depender da gente nesses últimos dias. Mas eu quero dizer uma verdade que muitos não se atentam. Né? O reino de Deus, o reino dos céus, ele de fato não depende de política, não depende de governo, não depende de presidente, não depende de senadores, não depende de nada disso. Mas a igreja, como o corpo físico de Cristo, depende. Ele depende infinitamente mais de Deus, obviamente, mas ele depende também de quem está governando. Não é à toa que desde Gênesis a Apocalipse, Deus interveio na política em favor do seu povo. Né? Ou seja, não foi. Ele não usou o povo para, de uma certa forma, influenciar a política. Ele colocou alguém dele na política, como José, que se tornou governador do Egito, né, para influenciar no povo, para ajudar o povo. Ele colocou a Esther na política como rainha para influenciar o seu povo. Então, aquele que diz que o importante é pregar o evangelho, é fazer a obra de Deus, não é? Ele está relativamente certo. Porque tão importante quanto é nós atentarmos para os governos ou para os presidentes e os senadores que nós colocamos no poder. Né? Se nós estivéssemos naquela época em que cristãos, judeus não pudessem votar, eu até entenderia esse tipo de raciocínio. Mas como estamos numa democracia e nós podemos votar, Deus nos deu a incumbência de votar em alguém que está, no mínimo, alinhado com a cultura do reino. E é aí que a gente quer chegar. Né? Porque a gente sabe, e nós sabemos que esse ano de 2026 é um ano muito importante para o Brasil e para a igreja como um todo. Né? Quem discorda de que líderes e igreja não pode falar de política, né? Quem discorda de que igreja não se mistura com política, é preciso então ir lá na África, em alguns países, e perguntar a centenas e milhares de cristãos que morrem por mês, por ano, se eles concordam com isso. Porque o governo que está lá persegue os cristãos, mata os cristãos e matam de maneira cruel. Né? Se fosse nem daquela forma que a gente chama de misericórdia, né? Para ter menos dor possível, eles não fazem isso.
muitos deles são assados vivos, são cortados vivos, por causa do governo que lá está, né? Então, o líder, ele tem a obrigação de falar assim sobre política. Dentro da igreja, no culto, eu confesso que eu não concordo, né? Eu concordo sim, quando ele está lá no púlpito e fala das doutrinas da igreja, né? Dos princípios da igreja, e quando a gente for votar, pesar isso na balança, né? Poxa, a pessoa que eu quero votar, mesmo sem ser evangélica, mesmo sem ser crente, ela, de fato, verdadeiramente é contra o aborto? De fato, verdadeiramente, ela simpatiza com a igreja evangélica? Porque se ela simpatiza com a igreja evangélica, se vier alguma lei contra nós, como já veio antes, ele vai votar contra, né? Ele, de fato, quer proteger os cidadãos, porque se ele quer proteger os cidadãos, né, ele é um político que vai fazer política em prol da segurança da sociedade, né? Ele tem a família como base, né? Enfim, todas e muitas coisas que tem que estar na pauta e que é necessário a gente saber se o candidato realmente é viável ou não para a gente. Não precisa falar nome, né? Falar nome, vota fulano porque ele pensa assim. Não, basta dar a base e a diretriz e cada um vota como quer. Agora, todo mundo hoje em dia, todos os líderes, pastores, têm rede social, tem Facebook, tem Instagram, né? Ele pode até não falar também o nome, porque não quer, mas ele pode massificar, quando faltando 4, 5, 6 meses, né, o seu posicionamento com relação à questão da política, entendeu? Então é muito importante que você passe esse meu vídeo adiante, e lógico que, como é ano eleitoral, eu vou fazer muito mais vídeos com esses temas daqui por diante. Um abraço.